Tá contigo, Gil. Perfeito, perfeito. Boa noite a todos, novamente, né? Que Deus abençoe, graça e paz. Bom a gente retornar mais uma semana ou mais uma segunda da nossa aula e do nosso curso voltado à teologia contemporânea. Um curso que a gente está estudando e vendo as teologias do final do século XIX, século XX, dando sequência, e a gente vai tentar fazer uma digressão até ao século XXI, onde nós nos encontramos, né, para ver o estudo da teologia. Mas, na verdade, como eu tenho dito, a gente não está estudando a teologia contemporânea, mas senão as teologias contemporâneas, né? Porque são várias teologias, não dá para nós definirmos a partir de uma, visto que nós também temos dificuldade de reduzir o nome contemporâneo. É um debate sociológico, filosófico que fica aí entre eles. Mas nós estamos vendo as teologias. As nossas teologias contemporâneas são as manifestações teológicas que ocorreram na história durante esse período todo que estamos chamando de contemporaneidade. Isso é final do século XIX, começo do século XX até os dias de hoje. Então, são várias manifestações que acontecem também em seus devidos contextos, né? Então, talvez alguém entrou aí, não estava na semana passada, então, para se localizar do que nós estamos falando. Vou compartilhar aqui a tela, então, para nós darmos sequência, ganhando tempo. Nós estamos aqui. Deixa eu ver aqui. Ampliar aqui. Isso. Paramos aqui, né, nesses 12 slides na semana passada, né? Nós falamos das consequências que a teologia liberal produziu, né? Estávamos falando da teologia liberal, que é uma análise crítica da teologia baseado na ciência, né? Foi nossa conversa que nós tivemos, vimos alguns autores, Schleiermacher, entre outros, que defendem essa linha, vimos seus pressupostos, e eu acabei comentando no final das consequências da teologia liberal, tá? A teologia liberal. Algumas consequências são essas: o ateísmo, o deísmo, Jesus histórico, que é uma chave muito forte neles, evangelho social e o ecumenismo. Tá? Eu mencionei isso na última aula, mesmo não ter mostrado o slide, mas eu mencionei esses pontos e, consequentemente, falei que estava tendo um grupo da vanguarda, né? Que são os fundamentalistas. Vanguarda é aquele grupo que se levanta para defender a tradição ou as coisas mais relevantes, né? Então, os teólogos da vanguarda surgiram, lutaram, e eu comentei que nessa luta eles perderam, né? Eles fizeram uma luta contra o liberalismo teológico nos debates e tal, mas pela infelicidade eles não conseguiram vencer os teólogos liberais, ao ponto que eles foram convidados a saírem, a deixarem os púlpitos, as igrejas, porque o liberalismo havia tomado lugar. E nessa saída, eles foram se espalhando no mundo, especialmente nos Estados Unidos. Outros foram criando suas próprias igrejas, né? Eu até mencionei o surgimento das igrejas ditas igrejas conservadoras, né? Igreja presbiteriana conservadora, batista conservadora, e assim vai. Esse nome conservador vieram a partir dessa ideia de um fundamentalismo que buscou um retorno à teologia, né? Buscou um retorno
a uma teologia mais bíblica, refutando ao liberalismo. Bom, nós acabamos nesse ponto, tá? Nós acabamos nesse ponto. Eu tinha falado que esse desdobramento dos grupos que são chamados de fundamentalistas, que fizeram uma crítica ao liberalismo, por perderem, causaram novas teologias também, produziram novas teologias. E a partir desse diálogo, ou dessa conversa, ou desse ponto, que eu vou me ater a uma nova teologia para nós conversarmos, que agora nós vamos falar dessa teologia, tá? Neo-ortodoxismo e o ortodoxismo. Neo-ortodoxismo, tá? A gente agora vai falar dessa nova ala da teologia que surgiu depois do liberalismo, tá? Agora, mais propiciamente, nós estamos no século XX, tá? O liberalismo, eu tinha falado, era 18 e até o final do 19. É claro que no século XX ainda tinha, mas a teologia-chave dessa época agora é século XX especificamente, que é o neo-ortodoxismo, tá? Vamos começar a conversar a respeito dessa linha aqui. Bom, se você bem lembra, quando a gente começou a falar, ou acabamos a questão do do liberalismo, se alguém tiver dificuldade, dá um toque, tá, gente? De som, alguma coisa. É que eu entrei agora para ver nos comentários, vi alguém comentou, acho que irmão Alcides comentou a questão do som. Se puderem me ajudar aí, se estão ouvindo todo mundo, por favor, me confirme. Agora tá normal o som. Mas havia cortado? Só no começo só, agora já tá tudo bem. Ah, tá. Tudo bem, então. É que eu vi o comentário agora, então não me toquei que havia cortado. Se tiver algum problema, podem comentar, desligar no microfone, tá? Para eu saber. Senão vou estar indo sem perceber o que está. Então, nós estamos falando agora do neo-ortodoxismo, tá? Na aula passada, como vocês viram nas consequências que eu coloquei, ateísmo, deísmo, evangelho social, ecumenismo, tá? E assim vai. Eu mencionei do Jesus histórico, tá? Para nós falar do neo-ortodoxismo, nós precisamos fazer uma leitura inicial e breve do Jesus histórico. O que eu tinha falado de Jesus histórico? Eu tinha falado que Jesus histórico era uma leitura que os liberais fizeram de Jesus, que estava pautada na seguinte ideia, de que se as coisas sobrenaturais ou então transcendentais, metafísicos, a gente não vê nem toca, então a gente precisa se pautar apenas nas coisas da realidade aqui, que chamam de imanência, da realidade, do mundo físico, do mundo concreto, o que eu toco. Então, isso é pautado na ciência. Então, quando a gente volta na Bíblia, a gente percebe que a Bíblia é leitura dos homens. Se ele é conjunto de textos que os homens escreveram, então aquele Jesus que está lá na Bíblia precisa ser pautado também na história. Na história significa precisa ser provado fisicamente e assim vai. O problema é que quando a gente lê a Bíblia, principalmente os evangelhos, dos evangelhos até o final, a gente vê muita coisa da vida de Jesus que não foi contado. Por exemplo, a Bíblia nos conta que Jesus nasceu, nos fala que Jesus teve 12 anos, depois só nos conta que Jesus teve já 30 anos começando o seu ministério. Então, esses homens da teologia liberal perguntaram: onde estava aquele Jesus dos 13 anos até o 29? Ninguém sabe. Então, como é que eu vou provar que foi verdadeiramente Jesus se a gente não sabe, nunca viu nada sobre esse Jesus desse período todo aí? Então, para eles provarem que Jesus existiu, o que eles falaram? A Bíblia não tem base suficiente de nos provar sobre Jesus. Portanto, só precisamos acreditar em Jesus se for um Jesus provado fora da Bíblia também.
Isso é que eles chamam de Jesus histórico. Um Jesus que nós podemos ir na ciência, um Jesus que nós podemos ir em outras fontes e provar esse Jesus. Então, a Bíblia é insuficiente para nos provar Jesus. Então, eles começaram a abandonar, começaram a acreditar num Jesus histórico que é apenas homem e não tem nada a ver com esse negócio de ir para os céus. Foi um homem normal, mas que ele serve de exemplo de fé para nós. Ponto final. Essa é a parte liberal. Então, quando isso começou a se desenvolver, alguns homens, como Albert Schweitzer e Martin Carrel, né, começaram a fazer a dúvida, começaram a criticar esse Jesus histórico, começaram a ver algum problema de seguir apenas um Jesus que a ciência tinha que provar. Né? Por exemplo, tem essa frase que está embaixo, né, que diz assim: um Deus sem ira trouxe homens sem pecado a um reino sem julgamento através das ministrações de um Cristo sem cruz. Tá? Isso é a frase do Niebuhr. Um Deus sem ira trouxe homens sem pecado num reino sem julgamento através de ministração de Jesus sem cruz. O que significa isso que esse Niebuhr estava querendo dizer? Estava dizendo que quando a teologia liberal começou a se desenvolver e avançar, produziu algumas consequências. Quais são as consequências da teologia liberal? Uma das consequências, lembra que a gente tinha falado, que pecado para a teologia liberal era um problema ético e moral. E salvação era a transformação do homem imoral para formá-lo num homem moral. Porque escatologia era o progresso. A sociedade vai mudar, a sociedade vai dar certo, no final vamos transformar a sociedade. O que esses homens do neo-ortodoxismo, quando chegam, começaram a perceber, falaram o seguinte: olha, essa leitura de escatologia, pecado e salvação da teologia liberal produziu um Deus que não se ira dos pecadores, porque os homens não têm pecado, já que o problema deles é só ética, e a pregação deles, o reino de Deus, não julga ninguém, acolhe todo mundo, independentemente. Lembra do ecumenismo? Que todo mundo é irmão na teologia liberal. Então, acolhe todo mundo. E a pregação de Jesus é sem cruz. O que significa sem cruz? É uma pregação que não se volta para a salvação das pessoas. Não fala de pecado, não fala de condenação, só fala dos homens que precisam de transformação moral. Então, aqui surge a teologia, esse é o contexto do surgimento da teologia neoliberal. Tá? Principais precursores, nomes importantes que você precisa saber da teologia liberal, é neo-ortodoxa. Karl Barth é o primeiro nome, tá? O Barth vai aparecendo como o pai da teologia neo-ortodoxa, tá? Esse é o pai dessa teologia. E o segundo nome mais forte é o Emil Brunner, tá? Emil Brunner vai aparecendo aí com grandes produções, grandes livros. Richard Niebuhr, a frase que eu falei em cima aí, tá? Que eu falei de um Deus sem ira, é desse homem, o terceiro aqui na lista, Richard Niebuhr. E o quarto nome mais importante é o Rudolf Bultmann, tá? Rudolf Bultmann, ele considerava a Bíblia mito ou mitológica, tá? Mas ele explica que mitologia para ele não é o sentido como nós pensamos de mitologia. Mitologia é uma forma de escrever, tá? Então, são quatro pessoas importantes que se deve entender. Teve outros nomes, tá? Mas esses quatro são mais importantes da teologia neo-ortodoxa, tá? Essa teologia do século XX que vem surgindo. Detalhe interessante que uma boa parte deles são alemãos, tá? Acho que tirando o Emil Niebuhr, parece que não era alemão. Era suíço, parece, se não estou errado. Mas a maioria eram alemãos, né? Da maioria eram alemãos e essas teologias da maioria estão surgindo na Alemanha. Tanto o liberalismo, que nós vimos com influência de grandes nomes, Schleiermacher, entre eles, Kant, Hegel, todos são alemãos que estão lá. Então vamos entrar lá sobre essa teologia. Quando começa a acontecer? O ano de 1914, século XX já, tá?
é pautado como o fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? A Primeira Guerra Mundial está acabando nesse ano aí. E esse ano de 1914 marcou o fim do progressismo otimista. O que é progressismo otimista? Progressismo otimista significa progresso dos seres humanos para um mundo perfeito. Isso tem a ver com o que nós falamos no iluminismo. Qual era a ideia do iluminismo? Os homens têm capacidades, pela razão, intelectualidade deles, capacidade deles, a razão, eles conseguem entender as coisas e, por eles entenderem as coisas, eles conseguem progredir, ir além, para que um dia eles chegam numa escatologia do bem para todo mundo, uma sociedade melhor. Então, o mundo vai avançar, o mundo vai se desenvolver e nós vamos chegar numa perfeição. Isso estava, inclusive, na teologia liberal, na ideia de escatologia, pecado social, evangelho social, tal. Então, era um progresso otimista, eles tinham certeza de que o mundo daria certo no final. O problema é que quando chega a Primeira Guerra Mundial, destrui tudo, né? Destruiu tudo, bagunçou tudo, destruiu principalmente a Europa. E a pergunta é, se o otimismo era verdade, o que é a Primeira Guerra Mundial? É uma contraposição. Por quê? Nosso país foi destruído, as pessoas estão morrendo, estão doentes emocionalmente, então é tudo papo furado, que vocês nos trouxeram do progressismo pela ciência, da razão. Então, no século XX, 1914, começa a surgir um pessimismo, né? Pessimismo, uma crença de que não vamos chegar nesse estado perfeito da humanidade, porque a guerra nos provou o quão miseráveis são os homens, destruidores da sociedade, né? Isso significa que o fim da teologia otimista aqui é o liberalismo, tá? Que acreditava que íamos no progresso. E o começo do ortodoxismo, com a produção de comentários aos romanos de Karl Barth. Lembra? Karl Barth é o pai da teologia neo-ortodoxa. Esse é conhecido como pai desta corrente, embora não queira dizer eu, aqui, seria aqui, não eu, que todos os teólogos dessa corrente tenham convergências em tudo. Significa, todos esses autores não tinham concordância em todos os pontos, mas eu vou trazer aqui os principais pontos que definem teologia ortodoxa apenas, tá? Então, Barth é o primeiro que escreveu um comentário aos Romanos. Aqui no Brasil, hoje você encontra esse comentário, tá por R$ 60, por aí. Ele escreveu um comentário em que ele fez uma crítica a partir de Romanos, uma crítica ao liberalismo. Aí se deu o início da neortodoxia. Portanto, é preciso entender as principais ideias do neortodoxismo e depois as divergências entre os seus pensadores. Vamos começar pela definição da palavra, tá? Sempre é importante. Nessa palavra, talvez você já viu, alguém já tenha visto, talvez nunca viu, mas o pensamento já se encontrou, tá? Por exemplo, na semana passada nós vimos o vídeo do Felipe, acho que Felipe Azevedo, não sei se é Vitor Azevedo, que ele falou do liberalismo, e eu falei que eu acho que ele não teve consciência do que falou, porque algumas coisas que ele falou não era apenas liberalismo, era também neortodoxismo. O problema é que muitos vão entendendo que neortodoxismo também é um liberalismo, outros vão separar as coisas, né? Então, algumas questões eles vão concordando, as duas teologias, outras vão se separando mesmo, tá? Vão separando. Então, precisamos entender primeiramente o que é o neortodoxismo. São junções de três palavras. Neo, que é de novo, tá? Tudo vem do grego, tá? Que vem de novo, tá? Orto, também do grego, que significa reta. Aí está a palavra doutrina reta, mas não seria reta. Reta, ou então direito, ou justo, tá? Depois eu vou explicar melhor isso. E doxia, que significa doutrina. Então nós temos junção de três palavras. Neo, orto, doxia. Nova, justa ou reta, doutrina. São três linhas, tá?
É preciso esclarecer que neortodoxismo é diferente de ortodoxismo. Por exemplo, você, não sei quem já foi católico, deve saber mais, deve saber que existe, por exemplo, Igreja Católica Ortodoxa Romana. Né? Essa frase é bem conhecida. Igreja Católica Ortodoxa Romana. O que significa ortodoxa? Ortodoxa vem de ortodoxia, ou ortodoxismo. Tá? Vou explicar melhor ele. É isso, veja. Próximo slide. Ortodoxismo remete-se à corrente da teologia pautada na reforma protestante, visando a fidelidade, tá? A fidelidade da doutrina. Ortodoxia vem de duas palavras, igual falei antes, né? Orto e doxia. Alguns textos na Bíblia, por exemplo, que você lê, se você lê, você vai encontrar isso, tá? Paulo vai falando isso sobre orto, sobre régua. A palavra orto, para os gregos, era uma ideia de régua, né? Régua ou algo justo. Por exemplo, quando se fez o cânon do Novo Testamento, da Bíblia, a ideia que eles usaram da palavra cânon foi régua, justa, ou então orto, algo que é reto, né? Por exemplo, Paulo fala isso, acho que em Timóteo, quando ele fala sobre o obreiro que não se envergonha do evangelho, mas que maneja a palavra de Deus orto, entendeu? Diretamente ou corretamente. A palavra para corretamente lá significa, a palavra para corretamente lá é orto, reto, justo, direito, régua. Essa é a ideia. E doxia é doutrina, né? Ou então opinião, comentário. Então, a ideia de ortodoxia é doutrina reta, opinião reta, ou justa, coerente, boa, né? É claro, essa palavra não aparece na Bíblia. Você não vai encontrar ortodoxia na Bíblia. Você só vai encontrar doxia em algumas partes, ou você vai encontrar o orto. Você não vai encontrar ortodoxia. Mas é compreendida no sentido dado por Paulo em Gálatas 2,14. Gálatas 2,14, se você ler, tem uma parte que Paulo vai falar que ministram o evangelho que procediam corretamente. A palavra corretamente lá é de ortodo, né? E outra variante que ele vai colocar no final. Então, é uma composição. Se existe ortodoxia, é porque existiu heterodoxia. O que é heterodoxia? Heterodoxia significa falsa doutrina. Aparece lá em 1 de Timóteo 1,3 e 6,3 também. Tá? Paulo fala de heterodoxia, que é falsa doutrina. E o oposto dele é o ortodoxia, que é corretamente doutrina justa da palavra. Né? Alguns textos eu coloquei aí para você dar uma olhada na sua Bíblia. Tá? E claro, eu vou disponibilizar esses slides para todo mundo já. Essa palavra, mesmo que não aparece na Bíblia, ortodoxia, mas notabilizou-se no meio eclesiástico a partir do século IV, com a elaboração dos cânones, tá? Canônicos, aí, cânones da fé, no sínodo de Niceia, Constantinopla, Calcedônia e Cartago. Tá? Foi quando foi pontuada essa palavra ortodoxia como doutrina justa ou doutrina reta. Porém, é empregado pelos protestantes, nós protestantes entendemos ortodoxia, para se referir aos sumários das doutrinas verdadeiras defendidas pelos reformadores. Então, quando você ouve a palavra ortodoxia, significa doutrina justa, doutrina verdadeira. Tá? Significa isso. Se existe ortodoxia, depois vem surgir neortodoxia. Então, nós entendemos o que é ortodoxia. Agora, se nós vemos ortodoxia a junção de duas palavras, ortodoxia, reto ou justo, e doutrina, neortodoxia são três palavras. Nova retidão da doutrina. São três palavras agora, tá? Estamos juntando agora três palavras que surgiram. Refere-se a uma teologia ou uma análise crítica
da literatura bíblica, valendo-se para insights importantes dos saberes modernos. Vou parar primeiro aqui, tá? Então, olha só, neortodoxia, assim como o liberalismo era uma análise crítica, pautada na ciência, neortodoxia é uma análise crítica, agora não pautada, mas na ciência. Embora aqui fale dos saberes modernos, moderno aqui não é mais mesmo um conceito como no liberalismo. O que era liberalismo moderno? Modernidade significava ciência, significava razão para o liberalismo. Para a nova corrente, modernidade não está significando mais isso apenas. Significa um compacto geral da história da ciência, da psicologia e assim vai, de outras ciências. Então, o que eles estão entendendo é a preposição das ciências modernas sendo avaliadas a partir do problema bíblico, conforme a teologia liberal fez. Com que propósito? Propósito de lidar com a situação contemporânea. Qual era a situação contemporânea? Pós-Segunda Guerra Mundial. A devastação da Guerra Mundial que tinha acontecido, né? A sociedade estava destruída. Então, ela é uma teologia dialética. Eu vou explicar depois o que significa a teologia dialética, tá? Vou explicar lá na frente. Pode-se dizer, em primeira instância, voltar a sentar aí, que o neortodoxismo é uma reação e rejeição ao liberalismo após o seu fracasso que antes regia o mundo com pressupostos iluministas. Isso é o mais importante que você tem que entender. Neortodoxismo é uma rejeição ao iluminismo. O que significa isso? Iluminismo estava fracassando. O liberalismo teológico também estava fracassando. Jesus histórico fracassou. E não só Jesus histórico. A ideia escatológica, a ideia do evangelho voltada apenas na imanência, na realidade, com uma perfeição, um otimismo, progressismo otimista, estava fracassando. Como estava fracassando, precisou que a igreja desse uma resposta sobre o fracasso. Qual é a resposta? Neortodoxismo, como uma crítica, como uma resposta. Agora, né? Então, o neortodoxismo é uma corrente que surgiu como uma tentativa de redescobrir o significado. Lembra? Na teologia liberal nós falamos. Teologia liberal era uma teologia que estava buscando significado, dar um significado às doutrinas bíblicas de acordo com a ciência. A teologia neortodoxa está redescobrindo esse significado, isto é, percebeu que aqueles significados estavam totalmente vencidos e agora está buscando uma nova significação das doutrinas bíblicas, tá? Para o mundo moderno. O mundo moderno é após a Primeira Guerra Mundial, tá? De certas doutrinas que eram centrais na antiga ortodoxia cristã. A antiga ortodoxia cristã é liberal para eles, tá? É a teologia natural. Por que é a teologia natural? Porque era uma teologia que não tinha espaço para o sobrenaturalismo, para a transcendência, para a metafísica e para Deus que está além. Era uma teologia pautada apenas agora, no aqui e no presente, no material e no concreto. Isso era a teologia naturalista, que alguns vão chamar de teologia da ciência da religião, tá? Que surgiu lá naquela época. Mas não quer dizer que o neortodoxismo não teve influência da teologia liberal. Teve sim influência, tá? Mas ela não se volta a isso. O problema é que os teólogos da teologia neortodoxa se alimentaram muito dessa teologia liberal, mas depois perceberam o fracasso. Ao perceberem o fracasso, então fizeram uma reação, uma crítica, uma rejeição a essa teologia, tá? Então vamos ver aí, deslocamentos ou críticas, tá? Teologia natural, que eu mencionei. Para eles, essa corrente deixou o evangelho e se adaptou totalmente à modernidade. Isso são as críticas que eles estão fazendo à teologia liberal. Teologia liberal é chamada de teologia natural. Por quê? Porque é uma teologia que deixou totalmente o evangelho e se adaptou totalmente à modernidade.
Modernidade significa ciência, razão, tá? Esse mecanismo aí todo. Então, para eles, os neo-ortodoxos começaram a dizer assim, olha, a teologia que nós estávamos juntos, se alimentando do século XIX, é uma teologia que não fala do Evangelho. Ela é voltada apenas às questões da modernidade, da ciência. Ela não prega o Evangelho, ela prega a modernidade apenas. Então, para nós, isso é um fracasso. Então, eles começaram a abandonar essa teologia por verem que não tem Evangelho nessa teologia, só tem a modernidade, a ciência. Tá? Segundo o distanciamento que eles fizeram, a palavra de Deus, eles perceberam que na teologia liberal não tinha mais a palavra de Deus, a voz do ser transcendental, transcendente. O que significa isso? Na teologia liberal, se você não tem espaço para coisas metafísicas, transcendentes, invisíveis, nem milagre, nem essas coisas, significa que você não tem mais palavra de Deus. Você apenas tem a ciência e a razão. Tipo, se eu fosse pregar na teologia liberal, eu tinha que trazer uma pregação totalmente baseada na ciência. Para que você acredite que é uma palavra de Deus, você tem que, tipo, eu tenho que te provar totalmente pela ciência, mostrar a lógica total e radical pela ciência. O que o ortodoxismo percebeu é, se não existe transcendente, então não existe palavra de Deus, porque nessa teologia Deus não fala. Deus não proclama nessa teologia. Porque não tem pregação sobre arrependimento de coração. Não tem pregação sobre vida com Deus. Não tem pregação sobre transformação, porque tudo é voltado na provocação social. Lembra? O evangelho social. Né? Lembra aquela frase que eu li no começo? Um Deus, né? Um Deus sem ira para homens sem pecado, né? Um reino sem julgamento e uma mensagem ou ministração sem cruz. É isso que eles estão falando. Na teologia liberal não tem pregação da cruz, da reconciliação do homem com Deus. É isso que tem. Então eles falaram, não se proclama mais a palavra de Deus. Portanto, os neo-ortodoxos buscaram começar a pregar evangelho voltado para a conversão das pessoas. Isso é reconciliação do homem pecador com Deus. Isso, por isso que eu disse que começou com o movimento fundamentalista lá atrás, né? Uma refutação ao liberalismo. Então, eles começaram a pregar que o homem precisa se reconciliar com Deus diante do seu pecado. Tá? Transcendência. O que é transcendência? Era a ausência, era a ênfase, né, da teologia liberal. Tá? Teologia liberal não dava espaço para a transcendência, ele dava espaço para a imanência. Na teologia neo-ortodoxa, a ênfase está voltada para a transcendência. Isso é, uma busca, tá, voltada para as coisas além, especialmente para Deus, que está além do mundo físico. Isso significa a transcendência. Tá? Conforme eu coloquei aqui, da essência da religião, ou a imanência da liberal. Karl Barth chama de teologia da palavra, Emil Brunner chama de teologia do encontro, busca pela teologia do alto e não do baixo. Teologia do alto significa teologia transcendente. Então, entenda o que está acontecendo aqui. Para esses homens da teologia neo-ortodoxa, a busca agora está voltada não mais na imanência, nas coisas terrestres. Eles estão se preocupando agora com a transcendência, buscando voltar a igreja para a leitura da Bíblia e para as coisas transcendentais, para Deus, para coisas além do físico, para a doutrina. Então, podemos concluir, nessa primeira instância, dizendo assim, acredita-se que neo-ortodoxismo era um movimento de reforma na igreja protestante. Se o liberalismo acabou com toda a mensagem bíblica da transcendência, colocou tudo na imanência, no problema social, moral, o neo-ortodoxismo estava tentando resgatar um retorno do homem para a Bíblia e para Deus, além da ciência. Tipo, refutando a ciência
e mostrando que Bíblia precisa ser voltada a ser lida independentemente da ciência. Essa é a ideia da transcendência. Então, antes de eu entrar nessas questões de chaves importantes, eu vou deixar aberto para você um comentário, uma pergunta ou alguma coisa que você te passou na mente, tá? Vou deixar aí para nós conversarmos um pouco antes de eu dar sequência. Pode comentar, perguntar, alguma coisa. Comentários, perguntas. Não vão se manifestando, ninguém? Acho que o povo está com medo de fazer pergunta, Gil. Ah, aí não vale, né? Só é teologia enquanto a gente comentando, perguntando e, como eu gosto de falar, né? Numa aula ninguém está errado, a gente está aprendendo todo mundo. Então, seu comentário não está equivocado. Pode comentar, pode perguntar mesmo. Ô, Gil, só comentar aí que tá muito boa a aula, viu? Puxar o saco aí um pouco. E tô curioso para saber qual foi a teologia que nos atingiu agora no século XXI. A teologia que nos atingiu, né? Mas é mais pra frente, só uma curiosidade. Só. Ah, bacana, bacana. Só não vi quem falou, tá? Fiquei. O Raul. Percebi. Ah, é o Raul, né? Bacana. E que eu não olhei aqui na Raul, tela para ver foi quem você, falou. Raul? Foi eu mesmo. Tá eu e a Mayara aqui assistindo a aula aqui junto. Ah, legal. Um abraço aos dois aí. Valeu. Ah, que maravilha, hein, Raul? Que bom mesmo. Mais algum comentário, pergunta, para nós vermos o que aconteceu na sequência de tudo isso? Pode se manifestar, gente, antes que eu volte a colocar a tela de novo. Tá bom, então. Se não tiver, lá na frente você vai fazer a sua pergunta e também vamos tentar responder a pergunta do Raul. Tá? Até agora, no que nós vimos, o neortodoxismo é uma resposta boa contra o liberalismo, tá? Principalmente por essa questão da transcendência que eu estou falando aqui. Se a teologia liberal ela abandonou a transcendência, abandonou a Bíblia, lembra? Você deve lembrar, né? O que é a Bíblia para eles? Alguém lembra aí o que é a Bíblia para a teologia liberal? Alguém lembra da definição da Bíblia? A Bíblia era um livro que continha a palavra de Deus, mas ela era, por ser escrito por homens, né? Ela continha falhas e deveria ser interpretada à luz da ciência, né? Só Ela tinha alguns aspectos de Deus. era um registro humano, não era a palavra de Deus. Uhum. Boa, boa. Então, na teologia liberal, a Bíblia é isso, né? A Bíblia não é palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, né? É um registro humano que, em algumas partes, tem palavra de Deus, mas não é que ele é palavra de Deus. Então, se ela contém palavra de Deus, então, quer dizer, as partes menos importantes a gente pode jogar fora, porque não vale nada. Então, é tipo, você vai perguntar, mas histórico de Josué. Josué parou o sol. Isso está provado pela ciência? Não, a ciência não prova. Então, aquela parte aí é papo furado de um homem. Vamos jogar fora. Tem uma parte que fala de Deus? Ah, tem. Que parte? A parte que o Senhor chegou para Ezequiel, por exemplo, falou: Ezequiel, você acredita que esses ossos secos podem voltar a viver? Bom, essa parte aí é voz de Deus. Então, aquela parte é Bíblia. Agora, outras partes podem não ser Bíblia, podemos jogar. Então, fez-se o método histórico crítico, tá? De se provar tudo numa metodologia racional, da razão, e nessa metodologia você faz a separação do joio e trigo na Bíblia, tá? Você escolhe uma parte que é Bíblia, uma parte que é palavra de Deus, outra parte que não é.
Então, o que é palavra de Deus fica, o que não é, você pode jogar fora, porque não tem nenhum sentido. Isso são os liberais. O neortodoxismo vem bater contra isso. Fala, não, estão errados vocês. Porque vocês eliminaram o sentido de transcender. Né? Por isso que se diz que o neortodoxismo é uma nova reforma. Porque o neortodoxismo buscou levar a igreja de volta para a Bíblia. Buscou fazer olhar a igreja novamente para a Bíblia, para Jesus e para as grandes doutrinas da Bíblia, tá? E não para a ciência. Né? Ao ponto que os autores do neortodoxismo, eles entendiam que a Bíblia precisa ser estudada separada da ciência. A Bíblia precisa ser estudada separada da ciência, porque a Bíblia é uma verdade transcendente que vem de Deus, então não depende da ciência. Essa era a ideia deles. Né? Então vamos ver as questões que eles vão trazendo da sua importância. Primeiro, eles trouxeram o método. Lembra? O método da teologia liberal era método analítico crítico, né? Que é tudo pela prova da história e razão. Você tem que provar pela racionalidade. Esses aqui trouxeram diferente. Lembra que eu falei lá em cima da teologia dialética, né? Vamos entender o que é dialética. Dialética é uma palavra grega, né? Que já vem desde os filósofos gregos, nos primeiros anos, na época socrática, tal, e assim vai, aristotélicas, todos esses já tinham esse conceito, que ele é pautado mais ou menos assim, explicando de forma mais simples. É quando você tem um ponto, tá? E nesse ponto você encontra um outro ponto que, tipo, esse primeiro ponto é uma tese e depois vem uma antítese. Né? Antítese é uma contradição da tese. Então, eu tenho um ponto, eu tenho uma antítese. E quando eu crio uma crítica à tese, produz um terceiro ponto aqui embaixo que chama-se de síntese. Então, existe um processo de negação para o surgimento de um outro. Entendeu? O que significa isso para a teologia neortodoxa? Existe uma tese que é Deus transcendente, que está lá em cima. Existe uma antítese, que é o homem que está aqui na Terra. Portanto, precisamos de uma síntese, que vai unir tanto Deus como o homem. Qual é essa antítese? Essa antítese é Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, que é um ponto de união dessa tese, dessa antítese. Essa é a ideia de dialética que eles estavam trazendo. Existem 3 pontos: tese, antítese e síntese. Produz-se nesse movimento. Então, esses teólogos do neortodoxismo, eles vão usar esse movimento dialético de tese, antítese e síntese e tal, para trazerem um método que critica o liberalismo. Porque o liberalismo era voltado apenas no homem, periferia, problema social, e tinham deixado Deus. Né? Aí eles criam método dialético que enfatiza a proclamação da palavra. Aqui tem, entre aspas, uma frase deles: a razão humana não pode ser o critério último para análise dos escritos bíblicos. Olha só, a razão humana, estão criticando o liberalismo. Né? A razão humana não pode ser o critério último de análise dos escritos bíblicos. Portanto, né, deixa eu ver aqui. Ó. Portanto, se não pode ser, a dimensão escatológica do ser divino deve ser preservada. O que é a dimensão escatológica do divino? É transcendente e é o ponto da conversão do homem para com Deus. Porque na análise liberal não tem esse aspecto da conversão do homem com Deus. Tá? A única resposta que possui genuína transcendência e assim pode resolver um enigma da imanência. É a palavra de Deus. Notem a palavra de Deus. Né?
Perceba muito bem essa frase, palavra de Deus. Eles dão muita ênfase nesse conceito, palavra de Deus. Então, eles estão refutando imanência, que é tudo pela razão. Eles entendem que a razão não consegue responder tudo que é voltado para Deus, para a Bíblia. Portanto, visto que Deus está numa dimensão transcendental, precisamos de um ponto de convergência que ligasse o homem para se retornar diante de Deus, né? Palavra de Deus é ênfase. Agora, isso eu vou comentar aqui. Quando eles vão fazendo esse movimento, vale lembrar que o liberalismo ele tem uma leitura de que o homem por si só, na sua razão, não consegue voltar-se para Deus. Isso é uma crítica ao liberalismo. O liberalismo entendia que pela razão nós conseguimos ser salvos, entender tudo pela lógica. O neoliberalismo vai falar assim, não, pela razão a gente não consegue ser salvo por nós. Precisamos de Deus. Deus é que nos salva. Ao ponto que eles trazem muito forte a teologia da graça salvífica. Isso é muito forte no neo-ortodoxismo. A teologia da graça, que Deus vai salvando as pessoas. Eles se pautam muito, por exemplo, na teologia calvinista, tá? Eles se pautaram muito na teologia calvinista, com a ideia da eleição, com a ideia da graça proveniente, que Deus é aquele que salva o homem, tá? Mas depois vamos explicar o que Barth entende de eleição. Talvez até eu já antecipar. Eleição, para ele, é diferente de Calvino. Aqui. O calvinismo, a corrente calvinista, ela defende que eleição é Deus vindo aos homens e salvando as pessoas que ele, segundo o mesmo, teve a praz de salvar. Essa é a ideia calvinista, né? Que Deus é que vem e salva as pessoas que ele de antemão escolheu para salvar. Para Karl Barth, que é o pai da teologia neortodoxa, eleição é o ato de Deus escolher Jesus Cristo. Deus escolheu Jesus Cristo e não homens. É Jesus Cristo. E em Jesus Cristo estão todos os seres humanos que vão se encontrar com ele. Portanto, se Deus escolheu Jesus Cristo, aqui vem uma crítica que é feita a ele. Se Deus escolheu Jesus Cristo e em Jesus Cristo os homens estão diante de Deus, todos os homens, então significa que todos os homens também foram eleitos por Deus. Portanto, há um universalismo salvífico. Todos os homens vão ser salvos. Essa é a crítica que se faz na ideia dele de eleição, né? Se Deus escolheu Jesus Cristo e em Jesus Cristo estão todos os homens que vão ter encontro, todos os homens em Jesus, então significa que Deus elegeu também todos em Jesus. Portanto, não tem ninguém que vai ficar fora. É interessante que quando perguntaram a ele, diz a história, quando perguntaram para Karl Barth se era isso mesmo, ele disse que eu não escrevi isso, não comentei isso, mas também não nego isso. Ele só comentou assim, não escrevi, não comentei, também não vou negar. Então, ele, soltou o negócio, não quis se manifestar sobre o assunto. Por isso que muitos vão criticar as obras dele como universalista, né? Vai aparecendo. Palavra de Deus, tá? Essa frase aqui que eu disse para nós prestar atenção. Palavra de Deus não é como nós entendemos. No neo-ortodoxismo do Barth e Brunet também. Palavra de Deus é Jesus Cristo, conforme diz João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Palavra de Deus é Jesus Cristo. Isso é importante de perceber no neo-ortodoxismo. A Bíblia é interpretação dos homens das ações da palavra de Deus. Veja, a Bíblia não é a palavra de Deus. É um texto de interpretação dos homens, tá? A respeito da palavra de Deus. Isso é contrário do liberalismo. O liberalismo diz que a Bíblia é um texto apenas produzido por os homens que, em algumas partes, contém a palavra de Deus. Para o neo-ortodoxismo, não, ela não contém. Ele é um texto importante que precisa existir. Mas, por que ela precisa existir? Tem muito valor. Porque nesse texto é narração da palavra de Deus. Isso é todos os livros
que controlam, tipo, não que literalmente eles são verdade, mas esses livros, esses textos, contêm dentro de si a palavra de Deus, porque eles estão falando sobre Jesus. E não que ela é a palavra de Deus. Palavra de Deus e Bíblia são duas coisas diferentes para eles. Tá? Vamos entender primeiro a partir do ponto da inspiração. Inspiração para a neortodoxia significa que a Bíblia não é inspirada. Tá? A Bíblia não é inspirada por Deus. Bíblia é um documento humano, isto é, nem tudo que há nele é literalmente verdadeiro. É os homens que produziram textos. Os homens que produziram textos. Que textos? Textos voltados para a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo, é pessoa. Tá? A Bíblia, enquanto a ortodoxia defende que a Bíblia é a palavra de Deus, na neortodoxia entendem que a Bíblia não contém, tá? Não contém, não é, mas a Bíblia torna-se palavra de Deus. Isso é importante, tá? Diferente da ortodoxia. A ortodoxia fala, a Bíblia é a palavra. O liberalismo fala, a Bíblia contém. Na ortodoxia fala, a Bíblia torna-se palavra de Deus. Tá? É o meio de revelação e não é a revelação. A Bíblia é um meio. Tá? Se alguém tiver um comentário, uma pergunta, pode fazer, tá? Fique à vontade para nós avançarmos. Eu não entendi muito bem, Gil, a neortodoxia, ela se torna a palavra de Deus. Você pode explicar isso de novo, por favor? Uhum. Eu já vou explicar o sentido de tornar-se, tá? Já vou explicar. Alguém mais tem outra pergunta, antes de eu explicar essa questão do que o Vinícius levantou, de tornar-se? Pergunta, dúvida? Não, então vamos responder, tá, Vini? Revelação, olha só, nós entendemos que revelação é a Bíblia, tá? Existem duas revelações importantes na teologia. Acho que quando eu dei introdução, a primeira aula sobre teologia passiva e ativa, eu falei isso, que existem duas revelações, especial e natural. Natural é aquele que Paulo fala em Romanos 1, que é por meio da natureza, nós percebemos Deus, tal, e assim vai. E especial é a Bíblia, é a palavra que nós temos. Tá? Para eles, revelação depende da experiência. Isso, a Bíblia não é revelação. A Bíblia é textos. Tá? A Bíblia é textos, é livros que relatam sobre a palavra de Deus. Depende da interpretação, ou interpretação pessoal de cada um, de cada indivíduo. A Bíblia torna-se a palavra de Deus, Vinícius, é isso. A Bíblia torna-se a palavra de Deus quando Deus usa suas palavras para apontar alguém para Cristo. Os detalhes da Bíblia não são tão importantes quanto ter um encontro transformador com Jesus. Sendo assim, a verdade se torna uma experiência mística e não é definitivamente declarada na Bíblia. Vou explicar o que é isso, quando eles estão falando de torna-se. Lembra que uma das críticas que eles fizeram ao liberalismo foi qual? Foi a crítica de que o liberalismo abandonou a transcendência, está pregando apenas imanência e não tem pregação do pecado no homem, porque só vê o problema social. Então não tem mensagem de cruz e não leva as pessoas para se reconciliarem com Deus. Então, teólogos da neortodoxia fizeram inverso. Começaram a pregar, olha, é preciso que as pessoas precisam ter encontro com Deus, transformação, salvação, precisam se reconciliar com Deus, esse homem pecador. Lembra que eles estão num contexto depois da Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas estão em crise emocionalmente, dúvidas da vida, existencialismo, e assim vai, tá? O que é tornar-se? A palavra de Deus é Jesus, é a pessoa de Jesus. Para ele, se você ler a Bíblia, você vai entender que Jesus está presente sempre. Todo texto visa proclamar sobre Jesus, mas não quer dizer que aquele texto é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a pessoa de Jesus que aparece no texto. O que significa tornar-se?
Vou dar um exemplo bem simples. Tornar-se palavra de Deus é tipo assim, eu estou lendo Bíblia. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso é palavra de Deus? Bom, não necessariamente, não é palavra de Deus. Agora, se eu ler esse texto, e ao ler esse texto, os meus olhos se abrem, minha mente se abre, e eu consigo ter uma experiência de Deus falou algo no meu coração a partir desse texto, aí é palavra de Deus. Então, o texto não é palavra de Deus. Mas a partir do momento que ela fala uma coisa de espiritualidade, de verdade de Deus, tornou-se palavra de Deus. Porque eu tive uma experiência com Jesus a partir daquele texto. Não sei se eu estou conseguindo de me fazer Nossa, entender. loucura. Não dá nem para pregar, então. Que você vai pregar e eu não vou concordar. Então, se você Pra não você concordar, é não a é palavra de Bíblia. Deus. Então, para você é a palavra de Deus. Para mim é só a Bíblia, só. Nossa, loucura. Isso é pela experiência. Tipo, o homem, para eles, entenda que eles estão falando isso dentro de um contexto que eles estão criticando ciência. Porque para liberalismo você tem que me provar cientificamente que aquilo que Deus criou os céus e a terra é palavra de Deus. Tem que provar na ciência. Tem que me provar. Para eles estão falando assim, não, isso é coisa de fé. É mais importante ter fé. Se no teu coração brotar a fé e você se converter, ter uma experiência com Jesus a partir daquele texto, então houve encontro com Deus. Porque a fé é somente pela graça e é somente por Jesus Cristo. Se Jesus Cristo te visitar por meio de Gênesis 1:1, enquanto você lê, aí houve palavra de Deus, porque aquele texto se tornou palavra de Deus. Essa é a ideia deles. Ô, Gil, Essa é a ideia que eles tiveram. Opa! mas como isso funciona em uma igreja? Porque, por exemplo, às vezes o pastor está pregando uma palavra, só que eu não consigo ter uma experiência com Deus através daquela palavra. Então, não é a palavra de Deus. É isso? Praticamente é isso. Praticamente é isso. Tipo, o pastor está pregando. O pastor fez uma pregação. Só que, tipo, imagina assim, fui na igreja, o pastor falou, mas, tipo, não mudou nada para mim. Não resolveu nenhum problema para minha vida, aquela pregação. Nesse sentido, o pastor só pregou Bíblia. Agora, se eu tiver uma experiência, aí eu falo assim, teve palavra de Deus, porque tocou no meu coração e mudou alguma coisa em mim, porque eu vi Jesus dentro de mim, através desse texto. Então, é tipo, vamos imaginar assim, eu leio muitos livros. Se eu ler 50 livros, eu tenho livros. São livros. Agora, se eu ler um livro, e esse livro aí mudou muito a minha mente, aí eu vou falar assim, houve palavra de Deus, porque essa mudança aí que aconteceu foi a palavra de Deus por meio daquele livro. Entendi. Entendi. Essa é a ideia que eles estão trazendo. Então, se o pregador está falando de Jesus, está pregando, se aquela pregação foi muito bonita, mas não mudou minha vida, então o pastor falou bem, falou muito, mas falou bonito e não falou nada. É só isso para ele. Para ser palavra de Deus, tinha que tocar o meu coração e mudar a minha vida. Essa é a ideia de subjetividade na experiência da neortodoxia. Opa! Acredito que o ateísmo aí, então, teve um avanço enorme, né? Porque se não tem experiência, né? E aí acho que já estava evoluindo agora, então. Sim, sim. Por isso que eles estão criticando. Se você perceber experiência, quando eles falam experiência, eles estão chamando de experiência mítica ou fé, né? Tipo, é aquela coisa que eu não preciso provar para você que experiências que eu tive. Eu não preciso provar para você pela ciência. O importante é que eu tive essa experiência. Quando eles estão falando isso, eles estão criticando ateísmo e o liberalismo. Porque liberalismo estava dizendo o quê? Eu tenho que provar cientificamente que Jesus apareceu no meu coração através daquele texto. O ateísmo estava falando, olha, quer saber de uma coisa? Não tem Deus nessa parada. Não tem Deus, porque Deus a gente não vê. E o neortodoxismo está dando uma resposta, está falando assim, olha, a gente não vê, mas eu posso provar, porque eu tive experiência com ele, e pela fé. Porque a salvação vem pela fé. No momento que eu li a Bíblia
E na Bíblia eu encontrei, aquele texto se tornou palavra de Deus porque mudou a minha vida, mudou meu coração e eu se reconciliei com Deus. Então, ateísmo nesse momento já está muito forte. Por isso que na aula passada eu acabei mostrando os conceitos, as consequências do liberalismo, e uma das consequências eu mencionei ateísmo, porque agora aqui o ateísmo já é forte, já é real. É o que está acontecendo. Pergunta, dúvida sobre essa viagem? Ô, Gil, Opa! o que eu vejo é que o neo-ortodoxismo, ele para combater, né, o liberalismo, ele acaba também trazendo um remédio muito forte para contrapor esse liberalismo, né? Ele acaba se perdendo também um pouco num outro extremo relacionado à palavra de Deus, né? Sim, pastor. Que é isso que acho que eu comentei na aula passada, né? Que o fundamentalismo, quando veio para reprovar o neoliberalismo, ela perdeu, tipo, e o mesmo que ela tentou reprovar o liberalismo, mas ainda assim ela teve dificuldades e não conseguiu se pautar fielmente, teve alguns problemas. Então, tipo, até olhando a questão do horário, para a gente não estender muito, o que eu queria mostrar na base desse comentário do pastor Júnior é o seguinte: o neo-ortodoxismo ela trouxe muitas coisas importantes. O problema é que, ao tentar refutar o liberalismo, acabou indo também num outro extremo, que é da transcendência apenas. Ela foi e jogou tudo como se fosse só pela fé, quando eu encontro, e criou alguns problemas dele. Agora, alguns pontos ele trouxe importantes. O que ele trouxe importante? Quando ela traz essa ideia de experiência do texto, ela não está querendo mostrar que a Bíblia pode ser jogada fora, como o liberalismo entendia. Ela resgatou a necessidade da Bíblia, porque a Bíblia pode ser, pode tornar-se palavra de Deus em qualquer dos textos que você lê, de Gênesis e Apocalipse. Isso que não tinha mais no liberalismo. Eles trouxeram de volta a ideia de salvação provém de Deus, porque Jesus Cristo, o Deus que se encarnou, que vem te dar essa experiência, e não é você, pela ciência, pela sua capacidade própria, como o liberalismo pensava. Então, eles resgataram isso, tá? Eles resgataram esses pressupostos. Os problemas são esses. O que eles começaram a fazer em leitura de experiência com Deus, de encontro, de tornar-se, começaram a ir no outro extremo, que são pontos que a gente vai entender. O ponto que eles entraram, que trouxeram, que é importante da refutação do liberalismo, mas os extremos também que eles acabaram indo cair, né? Por que eles falavam que a palavra de Deus tem que ser pela fé apenas? Porque conhecer a Deus a gente nunca vai conhecer, porque a razão jamais nos leva no conhecimento de Deus. A gente nunca vai provar a existência de Deus, por exemplo. Isso eles estão criticando o liberalismo. Então, para eles é assim, se a gente ler a Bíblia é um livro de registros que conta sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Então, do momento que eu vou de encontro com o texto bíblico, aquela palavra, aquele texto, pode se tornar palavra de Deus quando eu tenho uma experiência com aquele texto. Experiência significa encontro com Jesus. O coração queima. Eu percebo Jesus naquilo, né? Isso é uma subjetividade. Vai depender, vai ter até um relativismo que vai começar a surgir aí. Então, tem consequências que vai surgir. Então, são 21 horas. Eu vou parar hoje por aqui. Na próxima semana, a gente vai vamos prosseguir outros pontos que eles levantaram e para a gente ver como a gente pode entender biblicamente o que eles estão querendo dizer. Pergunta, dúvidas? Gil, eu tenho uma pergunta. Opa, pode mandar, Raul. É o Raul que está falando. Bom, você falou aí que eles acabaram caminhando para um outro extremo, né? Embora isso aconteceu mais fortemente na Europa, a gente sabe que lá nos Estados Unidos, e no começo do século XX, lá 1906, 1915, começou o avivamento da Rua Azusa, né?
E aí Uhum. começou o período de pentecostalismo. Mas a gente sabe também que na Europa também teve alguns pontos fortes que isso começou a acender lá, né? Tem alguma relação o ortodoxismo com isso? Lá na Europa, né? Porque assim, a Rua Azusa foi ali na América do Norte, né? Para os Estados Unidos. Mas a gente sabe que Uhum. na Europa também começou a surgir os movimentos pentecostais, né? Ali no começo do Uhum. século. Então, tipo, tem alguma relação ou não? O neo-ortodoxismo com o pentecostalismo, né? Eu diria não, até pelo menos onde eu sei, né? Eu acho que não, porque a ideia deles de experiência não é a mesma ideia que o pentecostalismo faz leitura de experiência com Deus, né? Experiência com Deus para o pentecostalismo é voltado na questão eh, de carisma, de dom do Espírito Santo, sobrenatural, tá? É muito mais nisso, no sobrenatural e no carisma, onde você tem uma experiência com o Espírito Santo que ele te leva numa dimensão diferente, ele te batiza e te dá dons, dons inclusive dons de língua. No neortodoxismo, eu não sei que talvez até tenha alguns teóricos do pentecostalismo que se alimentaram, mas não consigo te falar categoricamente. Mas no neortodoxismo, experiência para eles é a ideia de voltar-se a conhecer um Jesus além da ciência. É uma crítica a esse Jesus. É tipo no sentido de que aquele Deus que a gente não entendia mais, que era sobrenatural, a gente pode perceber ele quando eu tenho uma experiência de conversão. Então eu volto. Lembra que no liberalismo não existia mais ideia de conversão, porque salvação para eles era o ato de você voltar no processo de uma boa moralidade, porque a sociedade caminha para um progresso universal que vai ficar tudo bem. Então, eles estão refutando isso, estão falando assim: olha, salvação não é isso. Salvação é você ter encontro na cruz com Jesus. E você só tem encontro quando você conhece Jesus Cristo. E conhecer Jesus Cristo é conhecer a palavra. E palavra está no texto, quando você lê e você percebe ele. Deus vem a teu encontro, queima teu coração e você se converte. Mas não é necessariamente na ideia do pentecostalismo, né? Não é necessariamente. A não ser que tenha alguém que se influenciou disso, eu não sei te dizer categoricamente. Mas até onde eu consigo fazer leitura, são duas correntes que não diz a mesma coisa. Agora, é claro que hoje há muitos neo-ortodoxos na nossa sociedade, né, que têm se pautado nisso, que às vezes eles não vão fazer leitura da Bíblia desse modo, mas vão fazer muito essa leitura de sobrenaturalidade, né? De você ter um encontro, de que quando você está lendo Bíblia, tem que queimar o teu coração, tem que pular, tem que fazer isso e tal, mais do que a leitura correta da Bíblia apenas. Então, talvez contemporâneos tenham alguma influência do que nas experiências dos avivamentos europeus e nos Estados Unidos. Outra Beleza. pergunta, Então dúvida, comentário? foi só uma grande coincidência, então. Acabou acontecendo em períodos bem paralelos, né? Enquanto tava, o Bem. neortodoxismo estava crescendo, o avivamento também começou a explodir, né? Uhum, Ah, então, certo. Talvez caiu bem, tipo, paralelo mesmo pelo período mais, né? Mas a ideia... É claro que muitos neo-ortodoxos foram para os Estados Unidos também. Eu nunca li nada, mas talvez tenha alguma influência, assim, de alguma forma. Mas eu nunca vi alguma coisa, né? Talvez ah, alguém saiba e nos ajude. tá bom. Obrigado, Gil, pela resposta. Imagina, gratidão minha. O Gil, Pergunta, comentários? Opa. os neo-ortodoxos, eles defendiam, por exemplo, aquele versículo que está em Salmo, que fala: provai e vede de você mesmo como Deus é bom. Eles falavam que eles defendiam isso, né, na teoria de ela se tornar a palavra de Deus, ou não? Então, para eles é uma ideia assim, provar e ver que Deus é bom. Eu só provo de seguinte forma: não pela ciência, não pela lógica das coisas, tá? Mas eu provo de seguinte forma: se eu tive um encontro com Deus, eu só posso provar isso porque minha experiência foi sobrenatural, Deus falou comigo,
E a manifestação da minha vida no dia a dia, como eu vou estar olhando pelos irmãos, pelas pessoas, buscando o bem deles, é fruto de que eu fui tocado por Deus. Lembra? Para o liberalismo, não. Liberalismo, todos nós podemos ser tocados por Deus, porque todos somos irmãos de Deus. Para o neortodoxismo, não. O homem é depravado, o homem caiu, o homem está fora. Então, o homem que busca resgatar o bem é que eles estão no contexto da guerra, tá? Depois da guerra. Então, muita gente com depressão, com crise e tal. Então, o homem que conhece Deus no seu coração, teve essa experiência, ele não vive só para si, ele começa a ajudar o próximo, a fazer as coisas boas. Então, provar que Deus é bom é uma experiência de sobrenatural que vem no meu coração e que eu faço, né, para o próximo. Aqui até talvez seja um pouco daquilo que o Raul perguntou, né? No pentecostalismo é tipo, eu posso ver milagre acontecer. Aí eu falo assim, viram o milagre? O coxo está andando? É milagre de Deus. No ortodoxismo, eles não estão vendo essa questão do milagre. Eles estão vendo, viu que esse cara tem uma vida diferente agora, temente a Deus? Não é fruto da moralidade, não é fruto da ética, é fruto de experiência com Deus que ele teve. Porque ele encontrou Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a chave da leitura dele. Talvez você vai lembrar no livro, no vídeo do Felipe Azevedo, parece? O Vitor, eu sempre esqueço o nome dele, Vitor Azevedo. Ele falou alguma parte, por isso que eu achei que ele faz muita mistura. Ele falou uma parte assim, que mais importante é quando você tem encontro com Jesus Cristo. Isso aí é neoliberalismo. O mais importante é o Jesus Cristo, porque a sua leitura da Bíblia é só em Jesus e não na Bíblia. Porque Jesus agora é que dirige sua Bíblia, a sua vida. Ele parece como se fosse dizer assim, entre Bíblia e Jesus, Jesus está acima da Bíblia. Essa é a ideia que eles estão trazendo. Jesus está acima da Bíblia. Por isso que Bíblia é um registro de homens, mas quando você lê, você pode encontrar Jesus Cristo pela experiência. Mas Jesus está acima da Bíblia. Essa é a ideia que eles estão querendo trazer na experiência da conversão. Então, não sei como eles vão fazer a leitura de outros textos, mas a leitura dele vai ser assim, tudo é pautado não na Bíblia, mas em Jesus. Jesus é diferente da Bíblia. Bíblia conta sobre Jesus, mas Bíblia não é Jesus. Não é de Jesus. Essa é a ideia que eles estão tensionando. Entendi. Agora tudo faz sentido. Valeu, Gil. Obrigado. Ô, Gil, eu acho que o grande erro, né? O Karl Barth, que foi o grande pensador, acho que dessa teologia neo-ortodoxa, né? E, sem dúvida, ele tem grandes trabalhos, mas eu acho que a questão que mais pega, né, na neo-ortodoxia, e acho até que muita coisa a gente traz nas nossas igrejas hoje, porque, de alguma forma, sem saber ou sem entender muito desses modelos, a gente acaba pescando um pouquinho no aquário de cada uma dessas teologias, né? Eu acho que o grande erro do problema da neo-ortodoxia é justamente o universalismo, né? Que essa questão de que Jesus morreu para todos, logo todos serão salvos, né? E aí, nesse aspecto, não tem pecado que possa impedir o homem de chegar a Cristo, né? Não nisso, mas de ser salvo, né? A questão principal é essa. Então, desde Hitler vai ser salvo até a Paulo, né? Então, eles misturam essa. Acho que esse é o grande problema da teologia neo-ortodoxa, né? E que traz uma confusão também como eles vêm da teologia calvinista, muitos vão achar que o calvinismo é esse que prega que todos vão ser salvos, né? Que também é um erro bastante grande, né? Apesar da neo-ortodoxia vir com o calvinismo como pano de fundo, ela distorce também a base do calvinismo de João Calvino, né? Sim, totalmente, né? Porque ele faz esse pressuposto. Se o Calvino está defendendo a ideia de eleição a partir de Deus escolher homens para a salvação, eles estão entendendo que Deus escolheu Jesus, não é homem. Então, se Deus escolheu Jesus, da Bíblia,
estão. Portanto, se Jesus é o escolhido da salvação, aí esse é o universalismo que o pastor disse agora. Todos vão ser salvos, porque vão ter encontro com Jesus quando eles lerem a Bíblia, encontrarem uma parte que vai falar com eles no coração. Então, esse é o ponto que o Travou seu som, Gil. primeiro defender onde eu escreveu. Voltou? Gil, peraí, seu som deu travou aí depois que você está explicando sobre o universalismo, ele sumiu um pouco. Pode repetir? Gil? Você travou você, Gil. Agora voltou? Voltou. Peraí, tá voltando. Volta e some um pouco. Vamos ver. Vamos ver se fica aí. Tá funcionando Aí, agora, né? Funcionou. Deixa eu ver aqui. Se for... Você estava falando do universalismo, né? Sim. Que era essa questão, né, que você comentou, né? Se Jesus é o eleito de Deus, em Jesus está todos os homens, então a conclusão que tem que ser feita, em Jesus todos os homens estão, então todos os homens são eleitos de Deus também. Logo, há um universalismo, sim. No Karl Barth, né? Ele afirma isso nas obras dele. Claro, eles trouxeram muitas contribuições, tal, da necessidade de entender que Deus vem e salva as pessoas. O problema, ouvir e salvar as pessoas, está voltado nesse problema a partir de Jesus Cristo. Deus ama todos em Jesus Cristo. Então, há um universalismo. Não existe condenação de uns que vão para o inferno, nem nada. Para ele não assumiu isso, mas também não negou isso. Ele deixou bem claro, inclusive nos livros dele, se alguém ler aí, acho que é a livraria Família Cristã, lançou agora uma promoção por R$ 99, 10 livros do Karl Barth, que é a teologia dele completa. E ele afirma isso mesmo. Se você ler, você encontra isso bem presente, o universalismo dele. Ok. Estourou o tempo, né? 21h28. Estouramos o tempo hoje. Alguém tem mais alguma pergunta para o Gil? Acho que não, Gil. Então, perfeito. Aí, a próxima semana, então, a gente dá continuidade de 3 pontos que ficou para nós vermos dessa teologia. E também a gente verá a questão de posicionamento bíblico, né? Quanto a essa questão, se a Bíblia e a palavra de Deus são duas coisas diferentes mesmo ou não. A gente precisa fazer uma leitura da Bíblia para ver se eles têm razão nisso ou não. E por que a gente chama de revelação, o que a gente chama de inspiração, porque até eles vão criar um debate de que se Jesus ou se Deus ditou as palavras nos ouvidos dos autores bíblicos. A gente precisa ver isso para ter um posicionamento bíblico contra o neo-ortodoxismo. Então, por mim, hoje é tudo. Muita gratidão a todos que conseguiram comparecer. E eu vou fazer um pedido. Eu não sei se todo mundo está com aquele texto, o livro da Teologia Contemporânea do Greenes, aquele de capa vermelha que eu tinha mostrado. Sim. Porque eu gostaria que quem tivesse, eu não sei se tem em PDF para alguns que não tem, porque eu gostaria de sugerir lá no grupo leitura de algumas páginas, que é de Karl Barth e do Emil Brunner, para nós lermos e entender, né? Porque esses dois aí, em algum momento, eles se diferenciam, e eu queria fazer uma leitura junto com os irmãos no próximo texto. Então, não sei, quem tiver esse texto, poder ler, vai ser muito bom. Por mim é tudo, pastor. Amém. Glória a Deus. É importante... Obrigado, Gil, pela aula. Obrigado, já agradecendo a você. É importante, pessoal, que a gente leia esse livro aí, vocês, né? É
É o capa vermelha, né, Gil? O autor dele é o Ed Miller, né? É esse aí. Ok. Irmãos, tem na Amazon aí, tá R$37, tá? R$37,97. Capa comum, talvez em alguma outra livraria, Conde de Sarjedas, não sei se já voltou, mas eu acho que ele não tem ainda em PDF, não tem para e-book ainda, né? Mas é um livro barato, muito bom. Eu tenho o meu, tá com o Joe. Joe, você tem que me devolver esse livro, hein? E aí, mas é um livro muito bom, vale a pena, né? Então, é isso aí. Vamos estar encerrando. E obrigado, Gil, mais um dia. E nós fizemos aí a gravação dessa live aí, desse nosso bate-papo aí no Zoom, dessa aula. Tá também no YouTube da igreja. Quem quiser assistir, dá uma checada lá, tá? Vamos orar. Deus abençoe a todos aí e uma ótima semana. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse dia, por mais essa aula. Abençoa o pastor Gil, o Pai dele, capacitação, sabedoria, ó Deus, e discernimento da tua palavra, Pai. Também abençoa todos os demais irmãos que participaram hoje ao vivo conosco, ó Pai, nesta aula. Abençoa, guarda os irmãos de Sumaré, os irmãos de Extrema e toda aqui a igreja de Santo André. Nós te adoramos e te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Obrigado pela aula. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite aí, gente. Deus abençoe.